Já conhece Olímpia no estado de São Paulo? Olímpia é uma cidade de pouco mais de 55 mil habitantes que fica perto de São José do Rio Preto e Barretos. É um dos principais polos turísticos do estado de São Paulo por conta das águas termais, um dos lugares mais visitados do Brasil e, pasmem, apesar de ficar a 600 quilômetros do mar, tem praia de água salgada? Se você ficou curioso até aqui, então hoje é teu dia de sorte porque eu vou te dar todos os motivos para acreditar que Olímpia é a melhor cidade do Brasil. Oi pessoas, eu Ziga aqui, antes de mais nada, vai lá, se inscreve logo nesse canal pra ficar feliz e esse conteúdo chegar pra mais gente. Se tá na dúvida se gostou de mim ou não, dá o joinha aí que já é melhor do que nada, né? E ajuda igual. Bem, mas agora vamos ao que interessa, né? Olímpia é a cidade da menina moça. Isso é importante falar logo no início, porque durante a colonização dessas bandas pelos mineiros, eles gostaram tanto das terras como das mulheres que viram, que resolveram dar esse apelido ao lugar. Olímpia, por mais que você possa não ter ouvido falar ainda, é a segunda cidade mais desenvolvida do Brasil, de acordo com a Firjan em 2018, além de ser uma das cidades que mais recebe turistas, principalmente por conta dos parques aquáticos de águas termais. Não à toa a cidade é uma das instâncias turísticas do estado de São Paulo, além de ter o parque mais visitado da América Latina e um dos mais visitados do mundo todo, o Termas dos Laranjais. Mas já voltamos aí. Por conta disso e por outros motivos, Olímpia tem a segunda maior rede hoteleira do estado de São Paulo, ficando atrás apenas da própria capital, isso numa cidade de 55 mil habitantes. Em 2018, pra você ter uma noção, mais de 2.600.000 turistas passaram pela cidade. E se você acha bastante, imagina hoje que foi inaugurado lá o maior hotel do Brasil, o Enjoy Solar das Águas Parque Resort. São cerca de 1.000 suítes que existem por lá num espaço de 85 mil metros quadrados e capacidade de receber até 6 mil hóspedes. Pensa no tamanho do negócio. Olímpia cresceu tanto nesse setor que a cidade foi a primeira a ser oficializada como um distrito turístico do estado de São Paulo. Não é por nada que as pessoas dizem que essa talvez seja a Orlando brasileira. O doido disso tudo é que essa história das águas termais aconteceu por engano, já que na década de 50 a Petrobras estava procurando petróleo pela região e acabou encontrando foi água quente e gostosinha que chega até uns 38 graus. Olímpia é legal, né? Aliás, a cidade é considerada a nona melhor cidade do Brasil para se viver depois de 60 anos num ranking de cidade de até 100 mil habitantes. É ainda a capital nacional do folclore, desde que o professor José Santana começou a se aprofundar no folclore brasileiro e trouxe exposições de pesquisas para a região na década de 50. Aliás, lá rola desde então o Festival do Folclore todos os anos no mês de agosto. Olímpia ainda tem o estádio com o nome de mulher mais antigo do Brasil, Maria Tereza Breda, do Olímpia Futebol Clube, fundado em 1946 e até já foi tema da música de Tunico e Tinoco lançada em 2000. Olímpia, cidade moça, que fala bastante sobre a cultura da cidade. E falando rapidão assim sobre a história da cidade, ela não é muito antiga, já que o desenvolvimento começou mesmo no século passado. O pioneiro dessas terras foi o mineiro Antônio Joaquim Miguel dos Santos e no início ele havia batizado o local como Sertão dos Olhos d'Água por conta do enorme número de nascentes que existem por lá. A cidade, propriamente dita, só foi fundada em 2 de março de 1903, quando 100 alqueires de terra foram doados. Depois, em 1906, virou um distrito com o nome de Vila Olímpia e só em 1917 que tudo virou município. E caso você se pergunte de onde veio essa ideia de chamar o lugar de Olímpia, saiba que essa foi uma homenagem a Maria Olímpia, afilhada de um engenheiro que sugeriu o nome ao mesmo tempo que era filha de um político super influente da região, chamado Antônio Olímpio Rodrigues Vieira. Então, no vídeo de hoje, o lugar não tem nada a ver com raízes indígenas ou com a própria Grécia, pra você que já estava pensando que tinha alguma ligação com Olimpíada, enfim. E aí, já tá gostando de Olímpia, né? Sem nem ter visto tudo que a cidade tem. Continua ligado aí, que agora, então, é aquela hora que eu te mostro tudo que a cidade tem de mais especial pra você conhecer algum dia e, claro, se convencer de vez que essa é a melhor cidade do Brasil. Começando pelo Termas dos Laranjais, que eu falei antes, esse definitivamente é o lugar mais incrível da cidade. É uma baita estrutura com diversas atrações patenteadas que vão de toboáguas super complexos a rio com corredeira, piscina de surf de 180 graus e até a primeira montanha-russa aquática de toda a América Latina. Nunca conheci pessoalmente esse lugar, mas só de falar já deu umas 52 vontades diferentes de ir pra lá. Por lá ainda tem o tal do Lendário, que é uma queda de 28 metros de altura que chega até 70 km por hora e dá numa piscina de 10 mil metros quadrados. Eis o lugar responsável por fazer Olímpia ser o que é hoje, mas fora esse ainda tem outro, que é o Hot Beach, que chegou quando a cidade já estava bombando. O Hot Beach tem 90 mil metros quadrados e mais de 20 atrações diferentes. Não é um lugar tão radical quanto o Termas dos Laranjais, mas tem atividade para toda a família. Menos para aquele seu primo maluco lá que só gosta de dar tipo radical aí. Outro lugar é o Parque de Águas Olímpia. Também um mirante praia hotel que tem uma praia artificial com água salgada, ondas e toda aquela coisa que a gente gosta em praias normais. O Vale dos Dinossauros, o primeiro de toda a região sudeste, que foi inaugurado em 2019 e que possui 38
dinos animatrônicos, tipo aquele que tem em Canela, no Rio Grande do Sul. Mas indo para outros rolês da cidade, fora esse monte de água quente que tem por lá, eu destacaria a Avenida Aurora Forte Neves, um lugar para curtir a noite olimpiense com vários bares, restaurantes variados e mais um monte de coisa que todo mundo procura. É para ali que todo mundo vai quando os parques fecham, fica a dica. Também a Praça Matriz com vários prédios antigos, super conservados, a maioria de uso de órgãos públicos. Ainda a paróquia de Nossa Senhora Aparecida, uma igreja lindona que, quando vista de cima, tem o formato de uma cruz. A Igreja Matriz de São João Batista, com uma arquitetura simples e ao mesmo tempo imponente. E claro, o Museu de História e Folclore Maria Olímpia, que basicamente é um braço do tal do Festival do Folclore que eu comentei antes. São mais de 3.000 peças que existem por lá, incluindo peças de barro, de madeira, de couro, de roupas típicas, trabalhos em palha, crochê, instrumentos musicais e tudo mais que a gente nem imagina. Até uma locomotiva do século XIX que ligava a Olímpia ao restante do Brasil e uma biblioteca dedicada ao negócio tem por lá. Afinal, a cidade precisa fazer jus ao título que tem no folclore nacional, não é? Fala sério, né? A menos que você seja de Olímpia, eu duvido que você sabia de tudo isso. Aliás, tu gosta de descobrir coisas novas, então eu vou te pedir pra dar uma bisoiada lá no meu canalzinho do TikTok, que tem mais um montão de curiosidades e lugares inusitados pra você conhecer no Brasil. Se não gostar, pode voltar aqui pra reclamar. E se tu percebeu, eu tô usando a minha Tool Shirts de São Paulo. Gostou, né? Vai na descrição, você também pode ter uma dessas ou de inúmeras outras regiões do Brasil. É só clicar no link e o resto é contigo. Vai lá, me marca depois nas redes sociais que eu compartilho toda aquela confusão. Outros lugares pra se conhecer na cidade são o Orquidário Aguateia, que fica numa chácara e possibilita o visitante a conferir todas as etapas do cultivo das orquídeas. Também o Pesqueiro do Japonês, a Gruta do Índio com árvores centenárias, cachoeiras e mais um montão de bichos, o Recanto dos Sonhos, que é um centro de lazer com diversas atividades, o Museu de Arte Sacra e Diversidade Religiosa, o Museu de Cera Dreamland de Olímpia, a estátua da deusa Nike, a deusa da vitória, da força e da velocidade, que inclusive é a mesma que dá o nome à marca Nike que você conhece e que celebra o fato de Olímpia no Brasil e Olímpia na Grécia serem irmãs. Aqui, ó, afinal tem uma ligaçãozinha assim, viu? O Coreto da Praça Rui Barbosa, a Estação Cultural de Olímpia, na antiga estação ferroviária da cidade, que funcionou até 1968. E eu acho que era isso. Bom, eu tenho certeza que vocês vão adorar trazer outros lugares pra galera conhecer aí nos comentários. Por hoje é isso, pessoas. Espero que tenham descoberto algo novo. Se gostaram do vídeo, passem ele adiante. Se não gostaram, não sei nem por que assistiram até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e também de me seguir nas redes sociais, que é muito importante. E caso queiram contribuir com imagens da sua cidade, para que eu possa fazer vídeos da cidade e tal, vai lá na descrição que tem um link ali, segue o passo a passo. Tá tudo certo, tá bom? Um beijo nas suas tetas, com todo o respeito do mundo e até a próxima.